Saudações geográficas a todos. Eu sou o Carlos Lee, estudante de licenciatura em Geografia, e a mini aula a seguir tem como objetivo contemplar o tema geral: Estado, poder, terror e terrorismo. Por conta das condições atuais, vou dar início e o Charles Marinho assumirá posteriormente. Estado e poder. Para começar, precisamos entender as diferenças entre governo, nação, estado e país. Então vamos passar rapidinho por uma definição rápida. O governo, ele é formado por pessoas que governam o estado. No caso do Brasil, o governo é organizado em legislativo, executivo e judiciário. A nação, ela é definida pelo conjunto de características culturais. Na imagem temos como exemplo a nação cigana. Este grupo étnico ele é bastante perseguido, é segregado e pouco conhecido por conta do seu espírito aventureiro, das viagens, muitas vezes sem rumo, e acampamentos, etc. A percepção de espaço para os ciganos contrasta das demais. Outro exemplo, no Brasil, ainda temos a nação indígena. Vale ressaltar que aqui compõe relevante parcela do espaço geográfico brasileiro. Neste mapa, demonstra alguns times de futebol que formam uma verdadeira nação internacional, pois os torcedores de times esportivos são muitas vezes independentes de país ou estado, e é por isso que costumamos ver termos como nação rubro-negra, nação alvinegra e por aí vai. Já um país é uma entidade territorial ou política distinta. Podem haver diferentes nações dentro de um mesmo país, mas todas sobre os mesmos símbolos nacionais, a bandeira, o hino, entre outras características que constituem um país. O Estado é uma instituição repleta de regras e normas. Quando se fala de Estado, se refere à forma de administração. As primeiras formas de Estado, elas surgiram em sociedades que já conseguiam centralizar o poder, e centralizar o poder em períodos longos. E o que dizer do Egito Antigo, então, né? Foi provavelmente um dos primeiros. Quando se criam formas e condições básicas para a fundação de um Estado, como a escrita, a agricultura, a pecuária e a produção, a população assentada, dá para se formar o Estado. Essa selfie foi tirada na exposição de agora do CCBB, Egito Antigo do Cotidiano à Eternidade. Aos interessados é possível conseguir os ingressos de forma gratuita no site. O Egito Antigo ele realmente contou com uma estrutura social complexa, mas não foi o único da antiguidade. Mesopotâmia, Índia, China e povos andinos também tinham estruturas complexas. Para o Estado existir, ele deve possuir, no mínimo, os 3 principais elementos do Estado. São eles: um território bem definido, e aí estamos falando da definição de definir solo, subsolo, espaço aéreo, espaço marinho. Recentemente o Brasil parece que expandiu, né, o seu território marinho, e por aí vai. Com o avanço do nomadismo digital e políticas salariais baseadas na geolocalização de funcionários, assim hoje pode ser incluída a dimensão do ciberespaço, entre outros. Aqui vamos comentar mais sobre os 3 principais, mas pode ter centenas de outras dimensões. O segundo elemento fundamental para o Estado é ter uma população permanente. Ser um governo soberano, capaz de manter relações com outros estados soberanos. Quando essas e mais características do Estado começam a falhar, começamos a ter um Estado falido. Felizmente, o Brasil
ele não é um Estado falido, mas é um Estado fraco, um Estado que está na zona de perigo. O Afeganistão é um exemplo de Estado falido. O território está cercado por diversos povos tribais que muitas vezes não sabem nem os limites do país e não se identificam com o mesmo. Ainda existem questões geopolíticas que o tornam a situação ainda mais complicada por lá. Porém, ainda não é pior. Em marrom temos os estados fragmentados, como o Iêmen, Sudão do Sul e Síria. Pode ser que, por conta dos últimos acontecimentos, nas próximas análises, o Afeganistão esteja como fragmentado, porque a situação política lá já está ficando bastante complicada. Tipos de Estado. Um dos primeiros tipos de Estado foi o absolutista. Foi caracterizado por organizações militares do território, controle de atividade econômica, mercantilismo e principalmente figura de um monarca. O Estado moderno é caracterizado pela definição dos territórios, administração estatal, cobrança de impostos e aparato jurídico, forças armadas e centralização do poder. O estado de bem-estar social provoca reformas no capitalismo e conciliação entre capital e trabalho, consumo de massa e intervenção do Estado na economia. O Estado socialista prioriza o coletivo, planifica a economia e nega a economia capitalista. O Estado fascista caracterizou-se pela economia capitalista, manutenção da propriedade privada e, acima de tudo, pelo totalitarismo e perseguição à minoria. O tipo de Estado neoliberal preza pela ausência de políticas públicas estatais, liberdade para o mercado regular as esferas da vida e mínima intervenção estatal. O Estado liberal preza por mais liberdades econômicas, separação dos poderes, reação ao absolutismo, individualismo, liberdade e propriedade privada e separação bem definida do público-privado. O Estado por si só já tem um poder legal incluído, não exclusivamente, né, o caso do uso da força, porque existem também malícias dentro do território e tal, e esse poder ele pode ser fruto de uma democracia, uma ditadura ou uma expressão totalitária. Na democracia, o povo tem o poder de decidir quais são os poderes do Estado. Antagonicamente, na ditadura, pode até ter, na teoria, que é possível o cidadão fazer escolhas, mas na prática não é o que acontece. O totalitarismo ele é considerado a forma mais extrema e completa do autoritarismo. Os mais recentes fatos ocorridos lá no Afeganistão mostram o caminho totalitário que pode estar se institucionalizando ali. Com essas coisas acontecendo, o Estado acaba sendo visto como abrindo espaço para filosofias políticas, como o anarquismo, que promove uma sociedade sem Estado, por considerá-lo imoral. As soluções que abraçam essa bandeira aqui, que é preta, são diversas. A mais conhecida por querer uma sociedade, né, de autogestão entre as vertentes anarquistas é o socialismo libertário, o anarcocomunismo e o anarcossocialismo, que usam esse tom de... A outra perspectiva também bastante conhecida é o anarcocapitalismo, que, diferentemente das outras, acredita que o livre mercado pode fazer com que se tenha serviços e bens melhores
é que se o Estado fosse ali nos proporcionar. A outra perspectiva, que daí temos perspectivas menos conhecidas, porém que merecem serem pinceladas aqui, é a perspectiva mutualista, a perspectiva anarquismo individual, anarquismo egoísta, o criptoanarquismo, o anarcofeminista, o anarquismo anarquismo verde, anarquismo primitismo, anarquismo naturalismo. Creio que esse aqui é mais para tribos e tal. E talvez os povos indígenas se identifiquem mais com esse aqui. Mas achismo. O anarcotransfeminismo. Existem diversos movimentos anarquismo e cada um tem especificidades bem específicas. Anarcotransfeminismo, que não apoiam uma forma de Estado e propõem soluções diferentes. O anarcotranshumanismo, então, é um nome bacana que, sim, que talvez seja interessante pesquisar. Para finalizar, antes de passar para o Charles, com a parte da aula sobre terror e terrorismo, vamos deixar aqui a perspectiva anarco-pacificismo. E passo para o Charles agora. Bom, pessoal, como vocês viram, são cenas fortes, né? O vídeo traz aí um evento que aconteceu em 2001, que foi o atentado das Torres Gêmeas. A maioria de vocês aqui do ensino médio ainda era criança ou ainda nem tinha nascido. Mas vocês podem ver muitos outros vídeos e informações, né? Porque foi muito documentado na época. Vocês podem ver no YouTube e tem muita informação lá. Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula, né, sobre Estado, poder, terror e terrorismo. Mas antes disso, a gente precisa definir o que significa terror, né? Terror é um estado de grande pavor, característica do que é terrível, medo ou temor. E também quer dizer pânico. Quando a gente ouve essa palavra pânico, a gente lembra automaticamente da síndrome do pânico, né? Que é um distúrbio psicológico que leva uma pessoa a ter várias crises de medo, angústia e terror. Tem alguns sintomas como ansiedade, palidez, fraqueza, suor intenso, falta de ar, entre outros. E é causado, e pode surgir, né, após alguma situação traumática, ou um atentado terrorista como esse que vocês viram no vídeo. Só que antes da gente definir o que é terrorismo e aprofundar um pouco mais do que aconteceu, a gente precisa diferenciar entre terrorismo e guerrilha.
Guerrilha é uma luta armada iniciada por um movimento revolucionário de índole patriótica ou não, que combate um governo estabelecido ou forças de ocupação com a estratégia de mobilização política da população camponesa e a tática de ofensivas, atos violentos e de surpresa. Os mapas, né, que mostram dois exemplos de movimentos de guerrilha. Uma na Colômbia, localizados aqui, né, dentro da mata, e existiam aí. Era um movimento para poder tentar implantar o socialismo na Colômbia, era o contexto da Guerra Fria, e esses revolucionários eram pessoas comuns que pegaram em armas e criaram aí um comando de combate para poder tentar destituir o governo e implantar um novo com viés socialista. Outro exemplo é a guerrilha do Araguaia, localizado aqui na região do Bico do Papagaio, entre o Tocantins, Pará e Maranhão, região que tinha um acesso muito ruim, e por isso foi escolhido de forma estratégica, né? Porque lá tinha muita gente pobre, muitos ribeirinhos, muitos camponeses, e aí esse grupo revolucionário, né, da guerrilha do Araguaia queria também destituir o governo militar para tentar implantar aí um sistema socialista no Brasil. Não deu certo, a maioria deles morreram, desses jovens, dos 80, 20 sobreviveram ainda. Com essas informações, a gente pode agora trazer a definição do que é terrorismo, que é uma prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as forças, que é uma prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as pessoas ou as coisas, provocando terror. Aí agora a gente consegue trazer qual é a diferença. Na guerrilha, existe aí uma guerra um pouco mais pacífica, né? O objetivo é ajudar as pessoas mais carentes a levar serviços e, ao mesmo tempo, de pegar em armas, utilizar de meios violentos também para poder tomar o poder. E eles guerreiam mais com o Estado, né? A briga dos guerrilheiros é com o Estado, é mudar o poder. Já o terrorismo, não, eles matam qualquer um. A exemplo das Torres Gêmeas, ali não era o Estado, né? Não era o governo americano que estava ali, mas era um símbolo do poder dos Estados Unidos. E tinha muita gente, que tinha criança, velhos, trabalhadores, e para eles não importava quem era, eles queriam era abalar a imagem dos Estados Unidos, a força dos Estados Unidos. Então existia uma grande diferença. A gente traz alguns grupos terroristas, né, que são os principais, que é a Al-Qaeda, que significa base em árabe, está localizado no Afeganistão. Boko Haram, que significa educação não islâmica é pecado, está localizado na Nigéria. O Hamas, movimento de resistência islâmica na Palestina, no contexto de Israel com os palestinos. O Estado Islâmico, né, que está localizado no Iraque, na Síria. Até hoje a guerra da Síria não acabou por causa desse movimento terrorista. O Talibã, que está hoje nas mídias, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que significa estudantes, que está localizado no Afeganistão e Paquistão. Bom, aí a gente viu lá que os movimentos guerrilheiros e os terroristas, eles queriam arranhar, né, queriam destituir um Estado, mas o Estado também pratica atos terroristas. A exemplo da Alemanha nazista, né, com vários milhões de judeus que foram mortos, os Estados Unidos com as bombas atômicas, e várias mortes, né, provocadas na União Soviética, e no Brasil no período militar, na tortura, mortes de vários civis contra o governo. Dito isso, a gente vai entrar agora aqui na guerra contra o terror, que foi a resposta dos Estados Unidos contra os ataques às Torres Gêmeas. Mas antes disso, a gente precisa entender como foi que tudo começou, né? Quando a gente pensa nesse atentado, a gente pensa logo em Osama Bin Laden, que é um milionário, né, saudita, e ele se envolve com política apenas nos anos 70. E no contexto da Guerra Fria, na invasão da Rússia, né, no Afeganistão, ele enviou forças, né, dinheiro para poder financiar os combatentes locais, para poder tentar expulsar a Rússia, e também estava do mesmo lado dos Estados Unidos, que também ajudaram para poder criar uma resistência contra os russos. Em 1988, ele cria a Al-Qaeda, que significa base, como a gente já disse, e todo esse fundamento dele, né, o fundamento dele era contra o mundo cristão ocidental, contra a presença de ocidentais em países islâmicos. Também tinha a questão da Guerra do Golfo, né, a ocupação, a permanência dos Estados Unidos na Arábia Saudita, que era o seu país natal. Então aqui a gente traz um mapa
para poder entender, para poder visualizar melhor como é que isso aconteceu. Bom, no contexto da Guerra Fria, em 1979 a 1989, a União Soviética, né, que é composta pelas Rússia e os países em vermelho, queriam ampliar o seu território para o Afeganistão, ampliar seu território para o Afeganistão e também, posteriormente, para o Paquistão, onde tinha saída para o mar, que era uma posição estratégica. Então, os combatentes do Afeganistão, que eram chamados de Mujahedin, juntamente com a Arábia Saudita, Estados Unidos, Paquistão e o apoio de Osama Bin Laden com a Al-Qaeda, ficaram do mesmo lado e guerrearam contra a Rússia. No final, a Rússia acabou sendo expulsa e depois de algum tempo tiveram algumas lutas locais, algumas disputas locais para quem assumiu o poder, e quem saiu vencedor foi o Talibã, que em 1996 assumiu o poder e permaneceu aí durante um tempo depois. Bom, já no contexto da Primeira Guerra do Golfo, que foi 1990 a 1991, o Iraque invade o Kuwait com o objetivo de expandir a sua influência sobre a região e também para poder se apoderar das reservas de petróleo que o Kuwait descobriu. As reservas também da Arábia Saudita eram bem próximas do Kuwait, os Estados Unidos e a Arábia Saudita ficaram um pouco receosos, porque o Iraque iria expandir ainda mais as suas reservas e poderia se tornar o país com maior reserva de petróleo do mundo. E os Estados Unidos não queria isso, entrou em um acordo com a Arábia Saudita e criou várias bases aéreas e acabaram expulsando os araquianos do Kuwait. Não houve aí um vencedor, só expulsaram, e ficou essa rixa entre o Saddam Hussein e os Estados Unidos com a Arábia Saudita. Mas o Osama Bin Laden não viu isso com bons olhos, né? Os Estados Unidos estava ocupando seu país natal, ele achava que os Estados Unidos também queria criar uma nova colônia americana, assim como ele achava que Israel era dos Estados Unidos, e ele acaba se mudando. Ele estava no Afeganistão nessa época, né? Ele acaba se mudando para o Sudão, onde ele entra em contato com alguns extremistas, né? Ele muda o comportamento dele, aí ele volta para o Afeganistão e acaba traçando aí um plano para poder arranhar ou para poder acabar com os Estados Unidos, né? Agora a gente vai entrar aqui nos eventos que aconteceram antes dos atentados de 11 de setembro e como eles geram um aviso, né, para os Estados Unidos se prepararem. A gente vai falar sobre a Operação Boquinja, que era chefiada por Khalid Sheikh Mohammed, que também era financiado por Osama Bin Laden. Ele tinha um plano de matar o Papa e pretendiam sequestrar 11 aviões para jogar em vários alvos ocidentais. Não deu muito certo, porque o material químico que estava em um hotel pegou fogo, e acabou isso nas Filipinas, em 1995, e o governo local acabou identificando e revelando para o mundo qual era o plano dessa operação. Mas antes disso, esse mesmo idealizador, que é o Khalid, ele também já tinha feito um atentado contra o World Trade Center nos Estados Unidos, em Nova York, onde um carro-bomba explodiu no estacionamento desse prédio, o mesmo prédio que foi os atentados de 11 de setembro. Tiveram poucas vítimas, 5 pessoas morreram, e depois de um tempo, o Khalid também foi preso e hoje se encontra na prisão dos Estados Unidos, que está localizado em Cuba. Depois disso, né, depois desses eventos, antes dos atentados, também tiveram 2 ameaças, que foram 2 declarações oficiais, que são como ordens de um líder religioso islâmico. O primeiro foi lançado em 1996, onde diz que os americanos devem abandonar lugares sagrados do islamismo. E em 1998 diz que Osama Bin Laden e outros líderes radicais autorizam a morte de americanos e judeus em qualquer lugar do mundo. No mesmo ano, né, da segunda ordem, em 1998, 2 embaixadas americanas, uma no Quênia e outra na Tanzânia, sofreram um atentado, tiveram mortes, foram destruídos lá o prédio, né? E depois, em 2000, um ano antes do atentado de 11 de setembro, um navio norte-americano sofre um atentado no litoral do Iêmen. Então, diante desses avisos do que estava acontecendo, né, o que Osama Bin Laden deu aos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, como vocês viram no vídeo, aconteceu realmente esse atentado. O objetivo era abalar o poder econômico dos Estados Unidos nas 2 torres gêmeas, que eram o sistema financeiro dos Estados Unidos, o poder militar, que é o Pentágono, e o terceiro seria o poder político,
que seria a Casa Branca ou o Capitólio, mas não deu certo, o avião caiu na Pensilvânia. Depois disso, os Estados Unidos ele ofereceu uma resposta muito rápida, né, para poder lidar com essa situação do que tinha acontecido com 11 de setembro. Então, algumas semanas depois, ele invade o Afeganistão, o qual era gerido, administrado pelo Talibã. Ele declara guerra contra o Talibã e a Al-Qaeda. Depois de 10 anos, ele consegue matar Osama Bin Laden e os Estados Unidos passam a ocupar, tirando o Talibã, né, passa a ocupar o Afeganistão. Paralelo a isso, houve a invasão do Iraque em 2003, com a morte de Saddam Hussein já em 2006. Essa invasão foi um pouco polêmica, porque os Estados Unidos acreditavam que o Osama Bin Laden estava financiando a Al-Qaeda, só que não foi comprovado isso, e depois não ficou muito justificada essa invasão, porque não conseguiram provar as alegações. Bom, depois disso, houve algumas consequências, né? Mesmo os Estados Unidos invadindo o Iraque, invadindo o Afeganistão, alguns grupos terroristas menores criaram ramificações no Iraque e na Síria, e até hoje o Estado Islâmico ainda não conseguiu, ainda não saiu, não foi derrotado permanentemente na Síria. A guerra continua contra o Estado Islâmico, o governo sírio, os Estados Unidos e a Rússia estão envolvidos. E a gente vê que mudou muito, o país foi muito destruído, todas as estruturas das grandes cidades, né, já sofreram abalos, e continua esse movimento, né, de ramificações do terrorismo. Mais recentemente, a gente vem vendo na televisão a questão do Afeganistão, que o Talibã vem retomando aí o poder, os Estados Unidos está saindo, já saiu praticamente, né? Estamos aí em viés de tirar os últimos apoiadores dos Estados Unidos, e o Talibã vai voltar aí com toda a força, impondo as suas restrições às mulheres, e possivelmente novos movimentos terroristas podem surgir aí. A gente não sabe, né, como é que vai ser o futuro, como é que o Talibã vai lidar com essa volta do poder, né, que marcas isso vai trazer, as consequências da ocupação dos Estados Unidos. A gente não sabe quais são os planos para o futuro. Muitos especulam que podem ter novos atentados terroristas devido a essa nova ocupação do Talibã e o possível apoio a grupos terroristas. Bom, diante disso, a gente consegue ver que existe uma diferença entre o terrorismo da época do 11 de setembro e o terrorismo 20 anos depois, o terrorismo de hoje. No passado, existia muita figura do homem-bomba, que era um suicida decidido a explodir e levar os alvos junto. Ele era considerado um martírio, o objetivo era virar Marte, subir aos céus e encontrar as virgens prometidas. E também existiam alvos imponentes, como as Torres Gêmeas, né? Atacava locais icônicos, de grande visibilidade. Existia uma hierarquia, né? Onde, na época, o Osama Bin Laden era o chefão que mandava, e eles agiam em grupo, cumprindo ordens de um comando do terror. E não tinha presença de mulheres. Já na atualidade, que é o novo terrorismo, existe muita figura do lobo solitário, que age sozinho ou em grupos de, no máximo, 5 pessoas. Existe aquela questão do heroísmo, né? Eles não querem mais virar um mártir, mas sim tornar um herói. O símbolo da luta contra o Ocidente. Se eles não se matam, eles provocam, a maioria deles não se matam, eles provocam um atentado para se tornar aí um herói. Também existe a questão dos alvos modestos, né? No lugar dos aviões, os alvos são cafés, lojas e mercados, também matando gente inocente. E não existe nenhuma hierarquia. E agora as mulheres também estão presentes. E para concluir todo esse movimento, nessa explicação, a gente traz alguns apontamentos, né? O vídeo encerrou de porquê e como isso acontece. O porquê é trazido a resposta aqui por Pascoal Bonifati. Em 1956, que ele é um professor de Relações Internacionais em Paris, ele disse que enquanto o mundo for desigual economicamente e cada comunidade não puder considerar que é tratada com justiça, os riscos de guerra existirão. A gente pode ver também nesse mapa aqui, em azul, que os países são os países laicos, em vermelho são os países confessionais, ou seja, que a religião faz parte da política do Estado. Talvez esteja aí algumas explicações de por que a maioria desses movimentos extremistas, onde envolve muita religião, estão localizados nesses países confessionais, onde a religião está muito impregnada, está muito presente dentro das constituições e dentro do poder do Estado. Muitos dos governantes são líderes religiosos também.
que podem ter uma interpretação equivocada, né, da religião e provocando algumas disputas de poder e, consequentemente, a existência de alguns grupos terroristas. Vale lembrar também que nem todos os países islâmicos seguem a mesma vertente, né, do Islã. Existem os xiitas, os sunitas, os ibadistas e outras religiões e outras ramificações menores do Islã, assim como acontece dentro do cristianismo. E a gente também tem que entender que o Alcorão não prega o terrorismo, ele prega a paz, ele prega a união dos povos. E tudo isso são interpretações equivocadas que ganham vários adeptos e financiadores com o objetivo de desestabilizar a economia mundial, que está muito mais favorável, centrada no mundo ocidental, né? E, em parte, para os países mais ao Oriente, Japão, Coreia do Sul, China. Então, pessoal, para concluir, a gente vai deixar aqui duas atividades, né? Uma vai ser que vocês vão receber um quiz por e-mail para responderem algumas questões sobre a aula. E também vocês vão fazer uma pesquisa para analisar o jogo Illuminati, que trazem muitas informações, né, que estão envoltas em teorias da conspiração, e também, paralelo a isso, vocês vão assistir a um documentário no Discovery. Então, vocês vão analisar esse documentário, esse jogo, né, a qual um fala sobre teoria da conspiração, um pega e um pega pontos da ciência, para poder trazer aí um paralelo e tentar ajudar um pouco mais no entendimento de vocês, do que fala a teoria da conspiração e o que fala a ciência sobre os atentados de 11 de setembro. É isso, obrigado.